em 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 6. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e esse que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque ele é maior do que está em vós, do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo vos ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Irmãos, vemos essas cenas de manifestações que muitos estão atribuindo ao Espírito Santo de Deus. Mas vemos que há um julgo desigual entre o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Porque o Espírito do erro vai ao contrário do Espírito da verdade. O Espírito da verdade é verdadeiro e o Espírito do erro é mentiroso. Então vemos que essas pessoas que dizem ter o Santo Espírito de Deus estão sendo infiltradas em bagunças, em contendas, pessoas que estão totalmente desligadas do trono da glória, pessoas que estão com suas mentes cauterizadas, porque não sabem mais o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é mais. Então a palavra vai dizer que quem é de Deus nos ouve, mas quem não é, não nos ouve. São filhos de Satanás, a qual os rejeitam a verdade e dá a verdade por mentira, porque não aceitam a verdade, porque não é o Espírito da verdade que habita neles. Porque se fosse o Espírito da verdade que habitasse nessas pessoas, elas aceitariam a verdade, porque esses dois há uma conexão com o Espírito da verdade e com a palavra. Então, vemos, meus irmãos, que a palavra de Deus é clara para que provemos os Espíritos. Vemos que o escândalo é muito grande diante qualquer manifestação. Temos pessoas que estão totalmente apostatadas da fé, pessoas que não têm mais a unção de Deus, que estão profetizando, que estão no reteté. Mas vemos que essa prática, vemos que essa manifestação não provém de Deus, porque não está em conexão com a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos ver que muitos dessas profetisas, dessas missionárias, desses pastores, muitos desses pregadores não estão mais obedecendo a palavra. E se na obediência à palavra não há Espírito Santo, porque esses dois se concordam, palavra, Pai e Espírito Santo, esses três se concordam. Assim diz em 1 João capítulo 5, versículo 7, porque são três que se testificam no céu, Pai, Palavra e Espírito Santo, esses três são uns. Se uma pessoa está conectada com o céu, ela também tem o Pai, tem a Palavra e tem o Espírito Santo. Mas se essa pessoa não está conectada no céu, não tem o Pai, não tem Palavra, não tem Espírito Santo. Se essa pessoa não está conectada no céu, ela não tem o Pai por Pai, ela não é filho do Pai. Se essa pessoa não tem a palavra, ela não tem o Espírito Santo. Se essa pessoa não é filho de Deus, não é filho de Deus, então é filho do diabo. Vemos que há uma concordância com esses três. Quando Jesus disse
que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz isso. Então vemos que muitos que dizem Senhor, Senhor não entrarão no reino de Deus. Nem todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo poderá entrar no reino de Deus. A palavra foi bem clara, meus irmãos, que o anticristo já está no mundo, o espírito do anticristo. Esse anticristo que confessa Jesus Cristo, que veio em espírito e não em carne. Porque se Jesus Cristo viesse em carne, que é a verdade, eles teriam que mudar as suas pregações, eles teriam que crucificar suas carnes, suas paixões. Mas como eles não condenam o pecado, mas quando eles não condenam a carne, então eles confessam que Jesus Cristo veio somente em espírito. Mas se Jesus Cristo veio em carne, ele resistiu às tentações. Mas se Jesus Cristo veio em carne para salvar o homem, então Jesus Cristo resistiu ao adultério, Jesus Cristo resistiu a todo pecado e engano, porque ele era santo e queria somente agradar o Pai, porque a sua comida foi agradar ao Pai, a sua comida foi fazer a vontade do Pai. Aleluias. Então, irmãos, vemos neste momento, meus irmãos, que o espírito do erro, ele é mentiroso, ele confessa a Cristo, não é um Jesus verdadeiro, porque nele não há verdade, nele é a mentira, e quem pratica a mentira é filho do diabo. Sabemos, meus irmãos, que todo aquele que pratica mentira tem por pai o diabo, e todo aquele que nega a verdade não é filho de Deus. Vemos, irmãos, que muitos têm tentado esconder a palavra que liberta. Muitos têm desobedecido às ordens que o Senhor nos deu. Muitos têm negado a santa palavra, a santa doutrina que o Senhor nos ensinou. Esses tais têm o espírito do anticristo, a qual já está no mundo para enganar. Esses tais não têm o espírito da verdade, mas o espírito do erro, que está enganando a muitos e dizendo que confessam a Cristo. Muitos confessam a Cristo, mas não tem ele em suas vidas. Sabemos que aquele que obedece é filho de Deus, porque o conhece. Aquele que obedece é filho de Deus. Aquele que pratica as boas obras é filho de Deus. Mas todo aquele que despreza o caminho da cruz, todo aquele que despreza a cruz, que é negar o pecado e suas concupiscências, esse não pode levar essa cruz, mas esse está caminhando para o caminho largo, que é o caminho da perdição. Meus irmãos, essas manifestações que estão ocorrendo nas igrejas em tempos totalmente imundos e contaminados pelo pecado, são o próprio espírito do erro, espírito de Satanás, que está atuando e dizendo que é o Espírito Santo, porque muitos pecaram e atribuíram essas obras ao Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa eu venho lhe dizer, meus irmãos, que essa prática é enganosa. O espírito do erro tem tentado enganar a muitos para que permaneçam no pecado e mesmo assim venham ter essa manifestação. Mas isso é mentira, meus irmãos, porque o Espírito Santo, ele é santo, ele não habita em pecado. Se você tropeçar em um mandamento, pecou contra todos. Assim disse Jesus no livro de Tiago. Irmãos, neste momento eu quero dizer para vocês que somente uma coisa vai te afastar do Espírito Santo de Deus. Uma coisa eu digo a vocês, meus irmãos: firmai ao Senhor, porque Ele é Deus poderoso, Ele é Deus de glória, Ele é um Deus poderoso, a qual deu a nós a salvação, porque essa salvação tem que ter esforço. Essa salvação já foi dada por Ele, mas que nós também viemos carregar as nossas cruzes, porque aquele que negar a Jesus Cristo com suas obras, talvez eu possa aceitar a Jesus, mas se eu negar com minhas obras, já neguei Jesus. Quando Jesus disse que aquele que me negar diante de todos, eu negarei diante do Pai. Quando Jesus disse que negaria Ele diante dos anjos, Ele está dizendo que muitos que confessam o meu nome estão me negando com suas obras, estão negando a eficácia da fé, estão negando totalmente o meu evangelho por causa das suas práticas abomináveis, que não tem concordância com a minha palavra. Irmãos, eu peço neste momento que cada um possa estar em alerta perante essa geração tão pecaminosa, porque muitos se corromperam e estão no engano, muitos se corromperam e estão sendo habitados por demônios. Mas uma coisa eu digo, que os verdadeiros permanecerão, para que possam totalmente
pregar contra essa iniquidade. Irmãos, ficam na paz do Senhor.